Boa noite mais uma vez, pessoal. Vamos aguardar aí as pessoas que vieram aqui trazer conteúdo para a gente, professor e a Lu, para elas entrarem nesse segundo momento aí. Professor Aquiles, Boa noite. da Estão robótica ouvindo? para a gente. Estamos sim, Pedrão. Boa noite, gente. Pedro Henrique aqui Pronto. estava sendo o host Boa aí da noite, live. pessoal. Boa noite, Luz. Pessoal, é só para saber como é que vai funcionar aqui o segundo momento. A gente separou 1 hora aqui, mas eu acho que a gente vai colocar menos para respeitar o tempo aí dos palestrantes. E aí vocês podem tirar dúvida com eles depois. A gente vai dar aqui uns 30, 40 minutos para vocês fazerem essas perguntas. E perguntas a mais afora, vocês pegam os contatos deles, se eles quiserem disponibilizar e-mail, WhatsApp aí, e vocês prossigam aí com suas dúvidas depois. A gente quer que vocês abram seu microfone, se possível, puder abrir a câmera também, para a gente ouvir a voz de vocês, para vocês fazerem as perguntas aos palestrantes. Caso vocês não tenham um mic e esteja desconfigurado, vocês podem fazer as perguntas aqui no chat, que a gente vai acompanhando aqui junto com vocês. Então, quem tiver aí já começar a primeira pergunta aí para o pessoal, já pode abrir no mic. A gente está com a presença aqui do professor Aquiles e do professor Orivaldo, que são os coordenadores do projeto hoje. E aí, se eles quiserem abrir o mic também para dar início aí, para falar alguma coisa, fiquem abertos. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer aí ter a presença das professoras, né? Falando sobre a robótica educacional, trazendo a experiência dela, a experiência nova, no sentido assim, nova para o nosso projeto URA, né? Trazendo essa nova visão, de como tratar a robótica, né? Das experiências que vocês já tiveram. Isso é enriquecedor demais para a gente. Então, só tenho a agradecer demais a presença de vocês, né? E deixar com a Railândia aí para conduzir o processo. Então, muito obrigado mesmo pela contribuição. Alô! Que isso é engraçado. Estão me vendo? Agora sim, professor. Cadê eu? Sim. Sim. Deixa eu fechar aqui que tem umas roupas aparecendo. Pronto, ficou bonito agora. Ei, sorria não. Deixa eu Acontece. Então, eu também só queria agradecer, né? Acompanhei a live, foi realmente muito boa, né? Tanto a mediação do Highlander aí e das professoras, né? Duas mulheres, né? Eu acho que isso aí está marcando aí esse segundo webinar, né? Mulheres falando de robótica. Eu acho que isso é uma mensagem também que o projeto está passando, né? A gente precisa atrair, né? Mostrar que a robótica é para todos. Quando a gente fala para todos, não fazer distinção, né, em nenhum aspecto, e mostrar que está acessível a todo mundo. Eu acho que vocês só vieram realmente a brilhantar esse segundo evento, né, e vamos lá, acho que o pessoal falar muito não aqui. Só passar a bola aí para vocês e obrigado aí, boa noite. Vamos lá, tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite. E aí, pessoal, vai começar agora as perguntas. Vocês já podem abrir o mic aí, quem quiser interessado aí, já fala no chat aí, eu quero ter uma dúvida, ou coloca aí na descrição que elas já vão tirando aqui de vocês. Vamos lá? Sem pressa, viu? Eu tô até com medo, estou demorando demais para falar, pessoal. Pergunta aqui para a Lu. Queria saber como é que é a metodologia da sua aula, se é uma coisa mais prática, se é uma coisa mais teórica, como é que é? Tá. Eu divido minhas aulas em 4 momentos, né? Eu venho com que os meus alunos que não é tão legal, né? Que é a parte teórica, né? Eu sempre chego com algum assunto interdisciplinar, história, matemática. Um exemplo, eu sempre chego com o assunto história. Aí eu falo do Egito, né? O Egito Antigo. Aí eu estou trabalhando muito com mapa mental, né? Eu acho que é uma coisa bem legal, que eles hoje em dia estão lá se esforçando, desenhando aqueles mapas mentais. Até brigo às vezes que as meninas rasgam as folhas porque não ficou muito bonito. Mas aí eu trago esse primeiro momento, né? Teórico. Estou usando muito mapa mental nessa parte. Segundo momento, eu trago a montagem de algum robô que se encaixa ao assunto. Outra vez que eu trouxe um humanoide.
um humanoide até do EV3, eles montaram, todo mundo em grupo montaram um, e eles depois fizeram um design, né? Fizeram a touquinha de ouro, os acessórios de ouro do faraó. Aí, no outro momento, eu trago alguma parte da programação, ou desplugada ou plugada, né? Do EV3, coloco a programação com eles. E o último é a dinâmica, né? Faço uma dinâmica com eles, pergunto, às vezes o robô vai para o verdadeiro ou falso, eu retomo a primeira aula e eles levam o robô, ou uma forma de programação que eles fizeram, ou às vezes com controle remoto mesmo. Então, as minhas aulas estão sendo assim, né? E as aulas da robótica sustentável, eu levo material, eles trazem de casa, e eu proponho algum experimento lá, algum projeto, algum carrinho, né? Como a pandemia chegou, eu acabei que não fiz tanto com eles, né? Deu essa pausa. Mas eu estou fazendo exatamente assim com eles. Tem um EV3, com os kits da Lego, que eu gosto muito também, e agora eu estou colocando de pouquinho em pouquinho essa parte da robótica sustentável, que remotamente está sendo maior, assim. As aulas remotas estão... Eu sempre trago algum experimento, algum projeto, alguma dica que eu falo que eles podem fazer em casa. E no segundo momento, eu trago alguma coisa de programação. Algum jogo da hora do código, o Scratch também, o Tinkercad. Então, está sendo assim, minhas aulas remotas, a maioria. Muito bom. Acho que o Jason abriu aí o microfone. Ele é todo equipado, né, atrás. Eu amo esse cenário dele. Luciana sabe que o cenário não é de verdade, não, né, Luciana? Tava mostrando na... ele falou uma vez pra mim e eu acreditei, lezeiro, assim, na minha cabeça, que fez alguma brincadeira. Pessoal, boa noite a todos. Estou me sentindo em casa aqui também. Railândia, Pedro, Eduardo, professor Aquiles, professor Evaldo, pessoal a mais aí. Elaine, que eu acompanho também nas redes sociais. Luciana, minha amiga de trabalho, também acompanho bastante. Eu queria fazer uma pergunta para a Elaine. Queria saber quais são os tipos de projetos mais utilizados nas suas aulas também, e se aquelas tecnologias mais antigas da matemática, elas ainda têm espaço, mesmo com as tecnologias novas chegando. Ajuda bastante, ajuda. Mas escola particular é bem, assim, complexo, porque, assim, eu preciso utilizar o livro. Eu posso levar projetos, mas eu tenho que utilizar o livro. E sempre que eu apresento o projeto para os alunos, tem a parte teórica, que os alunos odeiam, porque pelos alunos eles querem viver na prática toda hora. Mas eu, enquanto professora, enquanto adulta, eu não posso fazer isso. Então, assim... Eu sempre planejo, uma aula por semana. Segundo ano e terceiro ano, atualmente trabalho só com ensino fundamental. Segundo ano e terceiro ano, tem um horário dentro da grade horário. Quarto e quinto ano, eles têm o horário de programação no período contrário. Quem estuda de manhã faz programação à tarde, quem estuda à tarde faz programação pela manhã. Então, eu sempre procuro levar material, coisas da realidade deles, para que fossem aplicáveis. Certa vez um aluno falou assim, tia, vamos programar no Minecraft. E eu, ai meu Deus do céu, como que vai programar no Minecraft? Eu tive que aprender em uma semana a programar no Minecraft em Python. Você não tá entendendo? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, acho que foi o mais rápido. Aí, mas chegou num ponto que eu falei assim, não, o que eu pude aprender no YouTube, com outras pessoas que me auxiliavam, eu aprendi. Aí eu corri para o curso de Ciência da Computação da UNB, porque eu me senti que eu precisava aprofundar. Sempre vai ter espaço. Só que o problema da questão de matemática e de muitos professores eu sou professor há 10 anos, eu sou professor há 15 anos, eu quero continuar dando as minhas aulas igual eu dava há anos atrás. E isso não acontece para essa geração. Os professores precisam entender. Os meus professores de matemática do ensino médio ainda estão em sala, ainda não se aposentaram. E eles querem continuar dando aula da mesma forma. Eu falei, gente, não dá certo. Não dá certo, a geração é outra. E o que faz? E quanto mais cedo você apresenta uma matemática monótona para os alunos, mais eles odeiam matemática. Eu comecei minha carreira como professora para Fundamental 2. Eu odiava, chegava no sexto ano, os alunos todos com aquela cara, mas
odiando matemática. Ensino médio nem se fala. Isso sem a gente falar da falta de base matemática, que muitos não têm. E o ensino de robótica e lógica de programação, digamos assim, me deu um suporte maior para solidificar um ensino de matemática significativo. Para quem sair, por exemplo, do 5º ano, que vai para o Fundamental 2, eles não têm a aversão que a nossa geração teve, porque eu sou vítima da matemática. Eu até minha 8ª série, eu era vítima da matemática. Né? Mas como a gente está falando de robótica, a história da matemática segue. Mas, assim, a gente precisa, e sempre vai ter espaço. A partir do momento que você planeja, a gente, enquanto professor, a gente precisa planejar as aulas. Professor de exatas tem culturalmente, né, a fama de não gostar de planejar. Mas, assim, eu sempre procuro planejar as minhas aulas para poder ajudar no segmento das aulas. Sempre sai como eu planejei? Não. Às vezes, a aula muda totalmente, mas acaba acontecendo. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Sim, respondeu sim. Obrigado pela resposta. Obrigado, Highlander, também. Tem outra pergunta depois para a Luciana, mas deixa o espaço aí para o pessoal. Caso dê tempo, depois eu volto, ok? Boa, Jason. Sempre contribuindo aí. Obrigada. Matheus Medeiros fez a primeira pergunta aqui no chat. Matheus, você quer abrir o mic para falar? Ou quer que eu leia aqui? É bom e interessante a participação de vocês aí. Matheus Medeiros. Não, ele pediu que eu leia aqui. Luciana, você acha que é mais fácil e simples a introdução da computação desplugada aliada a um kit que não necessite de uma programação complexa ou que traga apenas a abstração disso, seja em um robô com materiais recicláveis ou não? Visto que o intuito é trabalhar os conteúdos multidisciplinares e não tanto programação, isso tudo nos contextos da sala de aula da educação infantil, seja ela pública ou particular, já que os custos de kit hoje são elevados. Vamos lá, peraí, só um minutinho, Matheus, só ler de novo, rapidinho. É o seguinte, quando eu trago programação desplugada para os meus alunos, eu não associo muito com os kits, eu faço o mesmo material com fita no chão, estou dando um exemplo aqui de programação desplugada, com fita no chão, corto setinhas, e coloco um robozinho de um lado do caminho, né, em blocos, e peço para ele chegar até lá, como ele vai fazer, né, qual é o algoritmo, direita, esquerda. Então, esse seria um exemplo. Então, não precisa de kit, né? Só precisa desses materiais. A hora do código, né? Código.org tem vários exemplos de atividades offline, né? Tem como eles fazerem programação desplugada com quadradinhos, né? Eles vão pintando os quadradinhos de acordo que você vai pedindo. Então, eu pego muito lá, né, muito material de lá, porque é tudo disponível, tudo gratuito, e me dá várias ideias para fazer essa programação desplugada, né? E eu faço muito com os menores, para eles irem entendendo e ter esse pensamento de raciocínio lógico, né, passar do tempo. E, então, nesse momento, os kits não entram muitos, né? E eu estou querendo tirar essa ideia só de kit, e estou conseguindo implementar essa ideia dele com eles, né? Que outros materiais a gente consegue, aos pouquinhos, aprendendo robótica. E está dando certo, está dando resultado, né? Tanto com a robótica sustentável, tanto com esses materiais offline. Então, eles estão disponíveis, estão gratuitos. Se quiser, eu posso mandar o link para você, vários exemplos de programação desplugadas que você pode fazer com seus alunos. Eu estou à disposição. Olha aí. Vamos para a próxima aqui, ó. Carla Lúcio, você quer abrir o mic ou você gostaria que eu lesse aqui? É bem interessante a participação de vocês aí. Vamos lá. Elaine, tem algum artigo publicado ou qualquer outro documento que tenha a metodologia do projeto que você apresentou anteriormente? Ou em vídeos ou em alguma plataforma?
Não, a princípio eu achava que eu não duraria nessa área. Então, assim, eu não fiz nenhum um relato científico, mas eu ainda quero fazer. E as gravações de vídeo até tem, mas ficaram na escola que eu não trabalho mais. Na escola de ensino médio eu não trabalho mais. Mas esse de ensino fundamental que eu apresentei na Campus Party, eu tenho sim, e eu posso compartilhar depois o vídeo completo, depoimento de alguns pais, eu posso passar para vocês e vocês podem estar disponibilizando aí para a equipe de vocês. Olha aí, tanto conhecimento, tanto conteúdo rico aqui, que tanto a Luciana quanto a Elaine está trazendo aí para vocês, aproveitem. Micaele Cavalcante, você gostaria de abrir o microfone ou eu quero que eu leia aqui? Pode ler. O pessoal não gosta de falar, não. Não é isso? Vocês, pergunta para as duas agora. Vocês já sofreram algum tipo de bullying, preconceito por ser mulher e estarem na área digital? Pode responder, Luciana, depois eu respondo. Assim, é porque eu meio que me sinto um pouco cega a esses preconceitos, sabe? Eu meio que não me deixo muito atingir a eles. Então, se eu sofro eles, eu meio que tento ignorá-los, sabe? E seguir a minha parte, assim, eu acho que pode incomodar outras pessoas, né? A gente ser mulher e estar nesse ramo, mas eu tento não ter o peso dessas pessoas em mim, né? Meu curso, você falou que seu curso também, o meu curso é muito masculino, né? Eu faço engenharia mecânica, tem pouquíssimas meninas, e as meninas que tem são inteligentíssimas. E eu vejo um olhar meio que, elas não são tão inteligentes, né? Então, eu não ligo muito, não, para esses olhares e esses preconceitos, eu acho que a gente tem que banir eles fazendo o nosso, assim, né? Não retribuindo da mesma forma, nunca, lógico, mas sempre tá em parceria. Highlander estuda comigo, e eu nem sabia, paga uma matéria comigo, exatamente por isso, porque eu chego na aula, vou assistir minha aula, o conteúdo tá ali, eu sou bem assim no meu curso, eu sou mais na minha, mas eu também adoro fazer amizade com o pessoal, eu me sinto muito assim, com as pessoas, gosto muito de conversar, mas em sala de aula eu consigo ser um pouquinho mais na minha, e no meu trabalho não, meus alunos sempre me respeitam, os adolescentes também, eu consigo quebrar eles, o gelo, consigo dar um gelo que nunca afeta isso a mim. Então, até então, nunca tive esse preconceito tão vivo assim comigo, não. Dá bem. Nesses 3 anos que eu estou praticamente na área da tecnologia, eu também não presenciei assim muito, não. Agora, enquanto matemática, assim, eu acho que eu sofro bullying desde o primeiro dia de aula na universidade. Em relação à matemática, sempre nas escolas que eu trabalhei, o quadro era fechado, só de homem e eu, professora. Aí eu trazia um projeto, nenhum dos gostava do meu projeto, então eu fazia sozinha. Sabe? Assim, é muito complicado. E quando eu vim para essa área da tecnologia, as pessoas que eu fui buscar ajuda são todos homens, e eles, assim, me aceitaram muito bem, me ajudaram, e sempre que eu preciso, eu posso pedir ajuda. Aqui no Distrito Federal, eu conheci só 2 professoras, que é a professora Lana, ela tem um espaço de robótica educacional, o espaço da robótica, ela está no Instagram como espaço da robótica, ela é professora de geografia, e desenvolve assim, um projeto de robótica incrível, e também tem uma outra professora, a professora Renata, que é lá da Secretaria de Educação, e também desenvolve esse projeto. Mas, assim, todas as pessoas que eu fui procurar são sempre homens. Tudo bem que na minha primeira aula de Arduino, o professor quase me matou, né? Porque, assim, o curso era Arduino para iniciantes. Aí eu cheguei lá crua, gente. Tudo bem que eu pesquisei antes algumas coisas sobre Arduino e tal. Aí eu deixei eu não entendi nada. Aí eu acho que ele quis me matar. Mas, assim, fora essa experiência que foi bem no iniciozinho, eu acho que na tecnologia as pessoas começam a aceitar mais a partir do momento que, como a Luciana falou, a gente, enquanto mulher, a gente não dá ibope. Se a gente dá ibope, isso cresce.
né? Mas, assim, eu não sofri muito, não. Mas, assim, enquanto matemática, muito. E o preconceito, ele existe. A gente não pode fechar os olhos. E também não é o fato da gente ignorar que ele vai deixar de existir. Ele existe. E isso nos faz lembrar e ter forças de incentivar outras meninas a irem para essas áreas e apresentar um mundo que é possível para essas meninas. E é isso. Acho que eu respondi a pergunta, espero que sim. Contemplada, Micaele. Vamos para a próxima aí. Maria Lago, Dudinha. Você quer abrir o mic ou quer que eu leia aqui? Se eu der a opção de ler, o pessoal vai querer que eu leia, né? Vai, Duda. Vocês estão me escutando? Sim. Sim? Minha pergunta foi bem parecida com a da Micaele, na verdade, que era justamente para saber como foi a jornada de vocês como mulheres na área de exatas, tipo no mercado de trabalho e tal. Acho que já deu para ser respondida, mas tem outra coisa que eu queria perguntar, que é sobre como fazer uma educação mais inclusiva. Tipo, eu vi que ambas fazem isso, tipo, a Elaine leva a robótica para crianças e tal, a Luciana trabalha com os idosos e com as crianças, e eu queria saber, tipo, como a gente pode trabalhar com isso. Queria comentar também que o URA também faz isso. A gente tem a turma para professores, quem for professor, estiver interessado aí. Pós-pandemia, a gente vai abrir turmas para ensinar os professores Arduino, pessoas da área da licenciatura também. E é isso. Eu acho que a gente pode ser mais inclusivo, né? Propagando nosso melhor, né? Infelizmente, as escolas estaduais aqui, eu acho que tem algumas, pouquíssimas, acho que minoria tem essa parte robótica, e eu entrei em contato com duas coordenadoras de escola e ofereci para um trabalho voluntário, né? Até a Odra Cardoso, que eu tinha comentado, é um professor de Fortaleza, ele disponibilizou um conteúdo, tudo sobre robótica sustentável, gratuito para as escolas. Então, acho que a gente consegue chegar a essas escolas. Eu, como sou só uma, eu acho que aos pouquinhos a gente pode trabalho de formiguinha levar, né? O professor já disponibilizou um projeto já digital, um apoio gratuito, que eu achei isso fantástico, espero um dia conseguir fazer isso. Então, acho que esse trabalho de inclusão como uma pessoa é formiguinha, né? Mas se essa pessoa conseguir levantar vários professores, várias pessoas, eu acho que a gente consegue atingir um número maior, né? Então, o que acontece, Eduarda? Primeiro, a gente precisa definir quem é que está à margem. São várias situações de inclusão, porque, assim, por exemplo, aqui, a maioria das escolas particulares do Distrito Federal tem ensino de robótica e lógica de programação. Pouquíssimas escolas são os professores de outras áreas que lecionam. Muitos, vamos dizer assim, algumas escolas mais ricas preferem contratar uma escola especializada de robótica, lógica de programação e levar para dentro da escola. Isso tem um custo maior, eles têm o trabalho deles, é pago, vamos dizer assim, por fora e etc. Mas, assim, eu enquanto professor, eu agradeço muito a dona da escola que me oportunizou. No começo, eu fiquei com muito medo. A primeira coisa que a gente precisa incluir nesse meio aí são todos os professores. A gente precisa incluir todos os professores. A partir do momento que os professores se sentirem incluídos, se sentirem, tem um curso de formação, eu vou fazer. Porque não tem como eu ir dar aula de robótica, sendo que eu não sou da área e eu não tenho um curso de capacitação disponível para mim. Mas tem na internet, tudo bem. Mas ainda o olho no olho, o ensinar vai fazer muita diferença. E a gente, enquanto professor de chão de sala de aula, a gente sente muito essa falta. Eu fiz curso online, eu assisti aula para o YouTube, mas eu ainda estava crua. Eu precisei de um professor, de uma aula, de oficina, de workshop, para poder literalmente aprender. Então, a partir daquele momento
que um professor me ajudou a entender que eu, enquanto da área de matemática, poderia dar aula de robótica e lógica de programação sem saber nada, eu saí do zero. Eu me senti incluída. Então, aquilo dali foi um pontapé para eu acordar e ver que precisava ter a inclusão de professores. Aí vem para as escolas, precisa incluir as mesmas, digamos assim, oportunidades que os alunos das escolas particulares têm, os da escola pública precisa ter, e já está dentro da escola, está atendendo as meninas de igual modo para os meninos. Tem a questão que, mas se a gente tem que falar de gênero, a gente precisa falar de gênero, falou de inclusão, precisa falar dessa parte, porque a gente, já que precisa incluir, vamos incluir todo mundo. Tem negro na área de tecnologia? Muito pouco. Da mesma forma que o número de mulheres na tecnologia é absurdamente pequeno, o número de negros na área de tecnologia também é, porque não é oportunizado isso na escola, porque a gente vem da escola. Eu sou filha de escola pública, estudei em escola rural, escola municipal, escola estadual, e sem perspectiva de nada. Porque, assim, às vezes não tinha um professor que sonhasse pelo aluno, então a gente não tinha uma perspectiva. Então a gente precisa ensinar esses alunos a sonharem, e não é pelo fato de aluno estar na escola particular que ele está com o sonho dele bonitinho, estruturado ali, às vezes não. Ainda assim, da escola particular precisa de um professor para poder orientar, para poder ajudar, e incluir também, tem muitos projetos que incluem as pessoas da terceira idade, porque assim, nós não sei, né, mas a maioria que não é da era digital, nós somos migrantes digitais, e principalmente as pessoas da terceira idade, elas têm que ter o direito a acesso à tecnologia, e para que isso ocorra, tem que ter cursos de capacitação para essas pessoas. E a gente, enquanto nessa área, é nossa obrigação identificar as partes que não estão incluídas e trazê-las. Aí a pessoa precisa ter a escolha de, eu não quero estar incluso. Porque tem idosos que falam assim, eu não vou mexer no celular porque já passei da idade, eu não vou entender. E quando aprende, eles não querem mais soltar o celular. Então, são situações assim, eu tenho experiência própria. Os meus pais, que só têm formação de Fundamental 1, os meus pais moram no interior da Bahia ainda. A internet foi instalada o ano passado. E nenhum dos dois larga o celular. E são situações assim que precisa de um projeto de inclusão. A tecnologia, ela precisa ser acessível para todo mundo. A pandemia veio e escancarou uma situação, a realidade brasileira, que era mais fácil fechar os olhos e fingir que não estava acontecendo. E estava tudo certo, estava cômodo. Então, a gente precisa identificar onde que são os pontos que precisam ser incluídos e ir fazendo, como a Luciana falou, trabalho de formiguinha, porque não adianta também querer abraçar o mundo, que a gente não vai dar conta de incluir todo mundo aqui e agora ao mesmo tempo. Então, a gente precisa focar e fazer parceria com as outras pessoas, porque a gente acaba ficando sobrecarregada. Nossa, eu tenho muitas ideias, vou fazer tudo isso sozinha, a gente não dá conta. A gente precisa dividir os nossos projetos com as pessoas para que juntas, a gente consiga atingir o maior número de pessoas possíveis. Eu espero que tenha respondido a pergunta. Acho que eu falei demais. Respondeu sim, foi bem completa. Muito obrigada mesmo. Eu acho que eu mesmo estava precisando de uma front, assim. Muito obrigada mesmo, tanto professora Elaine quanto professora Luciana. Obrigada. Dispõe, Eduardo. Pergunta do Isaac aqui, ó. Isaac, você quer abrir o mic? Alô, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Então, sim. Eu queria primeiramente parabenizar as duas pela palestra, foi bastante interessante esse compartilhamento aí de experiências, e eu gostaria de saber das duas quais foram as experiências mais impactantes que vocês se recordam de ter como professoras. A minha foi fui dar uma aula a primeira vez, e nessa aula tinha um aluno atípico, né? Tinha autismo.
E eu, na hora, tinha estudado a aula, preparado a aula, estava me ensinando lá a pessoa para dar aula, né? E quando cheguei lá, eu não consegui passar para ele. E foi muito frustrante para mim, foi horrível. E foi dali que eu realmente fiz, não, eu tenho que aprender um jeito para ele aprender, né? Se eu não consigo aprender, se ele não consegue entender o que eu estou falando, eu tenho que aprender um jeito para ele aprender, né? Na minha cabeça eu fiquei pensando nisso. Então essa foi a coisa mais marcante, assim, para mim, que foi mais desafiadora, assim, que me deixou triste, enfim, mas que me motivou a buscar, né? Isso. E já que você me perguntou mais uma coisa bem rápida que aconteceu essa semana, foi uma coisa que aconteceu bem engraçada, né? Aulas remotas são engraçadas, quero compartilhar aqui com vocês. Estava fazendo um joguinho da hora do código com meus alunos, compartilhando a tela, eles me ajudando. Aí, do nada, a menina, meu dente caiu. Eu, normal, tem janelinha nessa época, não sei o quê. Ela, não, professora, caiu agora. Aí ela mostrou o dente, né? Tive que bater um printzinho, não posso compartilhar, porque não é muito ético. Mas tem coisas engraçadas, tem coisas legais, tem coisas ruins. Então, a gente vai encontrar de tudo um pouco, né, em sala de aula. E que a gente aprenda com todas essas diversidades que a gente vai encontrando. Mas ainda bem que o dente não sangrou, aconteceu tudo normal, pessoal. Foi engraçado, todo mundo ria, os pais. E foi isso aí. Eu estou em sala de aula, na verdade, desde os meus 16 anos. Na verdade, tem bem mais do que 10 anos. Eu sou normalista, fiz escola normal, que é um antigo magistério. Meu ensino médio foram 4 anos. Então, eu costumo dizer que ali eu me fiz professora. Porque, como diz Paulo Freire, ninguém é professor numa quarta-feira, 3 horas, 4 horas da tarde. A gente se faz professor no chão de sala de aula. Nem no dia que a gente recebe o diploma da graduação de licenciado, a gente não é professor naquele exato momento. E a gente, enquanto professor, nós não estamos acabados, nós não estamos terminados, porque todo dia existe alguma coisa para aprender. E na minha formação enquanto licenciatura, enquanto licenciada, eu não me foi ensinado sobre domínio de turma, não me foi ensinado como ensinar matemática para alunos autistas, alunos que têm déficit de atenção, alunos que têm TDAH, que têm DEPAC, que têm os diversos transtornos que se pode imaginar. Aí vem a situação de sala inclusiva, aí a gente cai numa situação que ou você inclui muito o que tem dificuldade, e por conta disso, às vezes, exclui os alunos que não têm dificuldade, porque é um único professor para dar conta de muitas especificidades. Então, fica muito difícil. Mas, assim, em 2014, eu tive um aluno, Pedro, o nome dele. Eu comecei a dar aula para ele em matemática, era 5º ano. E ele era apaixonado por dinossauros. E alunos autistas, eles têm, assim, muita dificuldade de interação. Quando eu me deparei com aquela situação, Lisa, eu chorava muito porque eu percebia que eu não estava conseguindo atendê-lo. E os outros colegas, eu não sei se é pelo fato de ser criança, eles não entendiam a situação do outro aluno. Então, tudo virava motivo de dar risada, de não sei o quê. E ele sempre falava, eu vou ser paleontólogo e ele é apaixonado por dinossauros. Eu falei, tá, Pedro, se você gosta de dinossauros, a partir de amanhã eu sou a tia dos dinossauros. Então, tudo que eu ia fazer, gente, colocava dinossauro. Tudo que eu ia fazer, colocava dinossauro. Naquele exato momento, eu ganhei um aluno para uma realidade que eu não tinha. Foi meu primeiro assim, impacto com um aluno autista. Sabe, assim, e a mãe dele falou assim, eu não sei o que fazer. 2014, e ainda acho que nem tinha muitos cursos para ajudar os professores nessa capacitação de autismo e etc e tal, porque assim, na universidade a gente é formado para ensinar matemática para alunos sem deficiência. Tudo bem o aluno não saber, o professor ainda continua, o aluno que não tem a base, que deveria saber algumas coisas, mas para alunos assim, a gente não foi preparado, a gente não foi formado. Aí a gente cai na sala de aula e tipo, se vira que o filho é teu e toma conta. E outra experiência que eu tenho também com um aluno autista, foi nessa outra escola que eu apresentei o projeto de 2018, meu aluno Adonai. A turma dele tinha 45 alunos.
Segundo a lei, né, isso não pode. Alunos que têm algum tipo de deficiência, a turma tem que ser reduzida, mas nem sempre as escolas obedecem essa parte da lei. Então, ele estudava numa turma que, assim, a turma aceitava ele, mas ele também não se importava muito. Os alunos não mexiam com ele, então não fazia diferença. E nesse projeto, nessa feira geek, ele chegou para mim e falou assim, professor, eu quero ficar responsável pelas peças do computador. E eu, ok. E as pessoas que visitavam o stand passavam, né, pelas mesinhas e tal, e os alunos iriam explicando os projetos e tal. E ele deu um show. A mãe dele chegou assim, a mãe falou assim, eu não acredito que é o meu filho. Eu falei, pois acredito que é seu filho. Aí todo mundo se emocionou, a dona da escola emocionou, todo mundo ficou assim emocionado da desenvoltura com que ele explicou. Ele falou assim, aí ele começou, eu estou falando porque eu estudei. E assim, aquilo dali para mim, falei assim, gente, um trabalho que a princípio eu comecei a desenvolver, nem tinha muita base científica de programação, de robótica, e eu fui empurrada, vamos dizer assim, o trabalho deu certo e ainda ganhei um aluno a partir daquele dia, ele foi outro aluno na aula de matemática. Eu falei assim, nossa, quando uma coisa puxa a outra. E sobre ensino remoto, quero compartilhar algumas coisas também. Eu tenho alguns alunos que são filhos de profissionais da saúde, então a maioria prefere deixar os filhos, né, nas zonas mais distantes com os avós. Aí esse dia eu entrei na aula ao vivo, aí tinha um aluno assistindo aula montado a cavalo. Aí eu falei assim, gente, que menino chique! Ele foi assistir a aula montado a cavalo. Aí falou assim, tia, tão bonito. Eu comecei a rir, gente, eu não aguentei. Eu falei, meu filho, tu vai cair desse cavalo? Não, tia, ele é mansinho. E muitas coisas eles querem fazer igual a sala de aula. Eles levantam a mãozinha e perguntam, tia, posso ir ao banheiro? Meu filho vai, pelo amor de Deus. Tia, eu tô com fome, posso ir almoçar? Eu, não, espera, não pode aparecer comendo. Eles perguntam, eles vão fazer o trabalho. Tia, eu tenho uma caneta rosa e um azul, você quer que eu use qual? Eu, meu filho, é o que você quiser. Eles ainda se sentem muito dependentes e querem repetir no ensino remoto a mesma coisa que faz com a gente na sala de aula. E é bem engraçado essa parte das nossas crianças. Eles são muito criativos, gente. A gente precisa saudar muito essa nova geração. Eu costumo dizer que eu queria ter nascido nessa geração. Verdade. É incrível demais. Eu tenho uma... Highlander, rapidinho aqui. As duas palestrantes, por favor, coloquem o Instagram de vocês aqui no chat do Meet, por favor. Ah, sim, pode deixar. Eu vou botar o Instagram aqui, aí o pessoal, se quiser falar, alguém, acho que foi Matheus, a pessoa que eu ia mandar um material, ele pode falar comigo no Instagram, por favor, que eu mando lá, pode ser? Vou mandar aqui. Ó, pessoal, a gente tem poucos minutos aí, que a gente estipulou 1 hora, né? Tem 6 minutos aí. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão colocando aí, que a gente já chegando na reta final aqui. Eu vou abrir a voz aí para o Thiago, enquanto as meninas estão colocando o acesso dela aí, o contatos. Thiago Caúça. Você pode abrir o mic. Boa noite, professoras. Boa noite, Jonathan. Boa noite. Eu queria parabenizar o trabalho de vocês. É mesmo inspirador. E eu acompanhei a live, vi cada detalhe de vocês e com certeza eu vou levar para a minha prática. Eu sou professor de robótica também. E eu gostei muito da fala de vocês sobre a presença feminina, né? Eu acho que o que me chamou a atenção também, vocês duas como mulheres na área da robótica, que a gente tem algumas alunas aqui, e teve uma delas que ela participou de um campeonato de programação ano passado, um ano atrás, e ela acabou ganhando. Era um campeonato internacional, né, e ela estava representando a América Latina, então ela ganhou, entre os vários países aqui, ela ganhou representando o Brasil, ela foi para Londres para apresentar o projeto dela,
E aí, o projeto dela nada mais era que uma plaquinha programável e um pedaço de isopor. E a ideia dela foi fazer uma boia, porque essa plaquinha ela tem um sensor de movimento, né? É o microbit, aquela plaquinha microbit. Daí ela programou o microbit para que quando essa boia se mexesse, ela ia colocar num lugar do rio, assim, eu sou aqui de Manaus, né, perto da floresta amazônica e tudo mais. Então, ela teve essa ideia de colocar essa boia com essa plaquinha com sensor de movimento numa parte parada do Igarapé, que fica próximo da cidade. E toda vez que, essa parte do rio ela é parada, não tem movimento nenhum, o pessoal joga muito lixo pesado lá, tipo geladeira, televisão, sofá. Daí ela fez essa boia com o intuito de colocar lá nessa parte do rio, e toda vez que alguém jogasse algum lixo pesado, essa boia ia balançar. Aí a plaquinha que estava acoplada no isopor ia sentir, ia mandar uma mensagem para outra plaquinha e também ia acender os LEDs nele, caso o lixo estivesse sendo jogado no escuro, né? Daí, o que foi mais interessante, eu não sei se eu consigo nem mostrar aqui para vocês, o que foi mais interessante foi que ela era a minha aluna mais tímida da turma, era que sentava lá no finalzinho da sala de aula e não falava nada, né? Daí ela acabou ganhando esse campeonato, ela foi para Londres, e aí depois que ela voltou, ela fez várias participações, né, em reportagens. Se o Jonathan me permitir, eu posso colocar o link aqui para vocês assistirem depois. Pode sim, fica à vontade. Lógico. E aí ela acabou dando até uma entrevista para Globo, também nacional. Só que aí ela, depois de um tempo, ela ficou, acho que meio que desmotivada, né? Eu motivo ela, às vezes, eu sou professor, mas eu sou um homem, né? E querendo ou não, tem essa conexão, assim. A mãe dela ajuda também. E esse aí é o projeto dela, que eu coloquei no YouTube, ela explicando um pouco da atividade dela. E eu queria pedir, assim, que, se possível, vocês pudessem mandar uma mensagenzinha no Instagram dela. Eu posso colocar... O Instagram dela, a mãe dela que criou, então ela tem autorização para usar, por causa desses eventos que ela participou, né? Se o Jonathan permitir também, eu posso colocar aqui. Com certeza. Aí as professoras, se possível, mandassem um oi para ela, assim, fizessem algumas perguntas, para trazer ela de volta, né? Porque hoje ela tá com 10 anos quando ela ganhou, acho que hoje ela deve ter feito 12 já. E eu acho que é uma influência, assim, como vocês duas, pessoas referentes, né, no Brasil, que a gente até ouviu falar, eu conheço também o trabalho da professora, que tem esse Instagram da Raposinha, né, professora? Luciana. E aí, mandar uma mensagenzinha para ela, para que ela também pudesse ver que vocês estão aí, fazendo esse trabalho super legal, e é isso, eu queria mais assim mesmo que vocês pudessem dar um oizinho para ela, e ver se ela conversa um pouquinho com vocês, de repente ela se encanta de novo vendo duas mulheres aí que fazem um trabalho excepcional. Eu acho que ela é a própria, influenciadora dela mesma, né? Que ela fez um projeto incrível, foi publicado, foi tudo. Então ela tá só esquecendo disso. Mas pode deixar que a gente vai. Eu vou falar lá com ela, ainda vou mandar um monte de vídeo assim de Débora Garófalo para ela, assim. Mandar um bocadão assim, de vídeo para ela, ver se ela desperta, e vou estar disponível tanto para você quanto para os seus alunos. Eu acho que para as demais alunas que você tem, você pode exatamente incentivar as demais alunas com essa sua aluna, né? Acho que não tem exemplo melhor de você chegar às outras alunas tendo aluna de perto, né? Da sua própria cidade, ainda mais com um projeto desse que é incrível, né? Eu vou até olhar, já anotei seu nome aqui. Eu fico feliz, né, que eu tô lá em Manaus. Tem um primo de lá, de Manaus. Quem sabe um dia eu chego por aí. Obrigado. Professora Lai, eu sempre, nessa minha busca por robótica, realmente, o Nordeste é uma referência na robótica incrível. Porque antes de eu descobrir os professores que me ajudaram aqui no Distrito Federal, um professor que é do Pará, no caso do Norte, que eu descobri que ele me indicou para os professores que eram da área de aprendizagem criativa aqui no Distrito Federal.
Depois disso, eu descobri a César School em Recife, descobri o Sandro Mesquita, não sei se vocês conhecem, mas ele é bem influente no Arduino, o Sandro Mesquita, que eu falei assim, cara, e tudo isso Campus Party, porque se existe um evento que todo mundo tem que ir para conhecer uma vez, esse evento é Campus Party. Campus Party é um lugar assim que você encontra mundos que talvez em situações atípicas a gente não encontraria. E sempre, norte, eu sempre admirei, assim, Ceará, por conta da questão de matemática, mas, assim, o ensino de tecnologia no Nordeste é muito forte. Muito forte. Então, eu conheci muita gente. Então, o projeto, eles andam muito. Aqui no Centro-Oeste, muito fraco para matemática, muito fraco para a área de tecnologia. Tudo bem que, depois que trouxe a Campus Party para cá, acordou um pouco a geração, mas os projetos são muito fracos ainda em relação ao que o Nordeste já faz há muito tempo. Então, viva o meu Nordeste! Boa demais, Elaine. Boa demais, Lu. A gente tem mais 3 perguntas aqui para finalizar, a gente não vai ultrapassar disso, a gente já chegou um momento estagnado agora que a gente tem que encerrar mesmo, assim, é interessante ficar ouvindo vocês, assim, e quanto que vocês têm para passar para o pessoal que está ouvindo aqui, a gente compartilhar esse conhecimento aqui, né? E aí tem mais 3 pessoas, que é o Aldenísio, o Denis e o Jason, que ele ficou de fazer mais alguma pergunta. E aí a gente começa aí com o Aldenísio, ele pediu a fala. Você quer abrir o mic, Aldenísio? Ele se encontra ainda aqui? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu também sou professor de matemática aqui no Ceará, mas não sei nada de robótica. Na verdade, esse é o primeiro evento que eu estou vendo aqui com vocês sobre o assunto, né? Aí a escola que eu trabalho sempre faz a feira científica. E alguns alunos trazem projeto de robótica, mas eu não entendo nada. Inclusive, até determinadas palavras que vocês falam, por exemplo, Arduino, sei nem o que é isso. Aí eu queria fazer 2 perguntas, no caso são 2 perguntas. Como usar a robótica no ensino dos conteúdos da matemática, no ensino médio, principalmente para os primeiros anos, que é onde tem mais desistência de aluno, né? E o que um professor de matemática deve aprender primeiro sobre robótica para trabalhar em sala de aula, a metodologia? Então, professor, o que acontece? Lógica de programação é um pontapé inicial para fazer com que os alunos se apaixonem por matemática. Porque, da mesma forma que a Luciana falou, lógica de programação ensina orientação espacial, tem a robótica desplugada, que a minha primeira aula de robô, cada aluno era um robô. Eu fiz um circuito, demorou quase 1000 anos, porque todo mundo queria ser o robô. A princípio, era só 2, 3 alunos que seriam o robô, e os demais iriam comandar esse robô. Então, ficou muito evidente que até os alunos grandes não sabiam o que é esquerda, não sabiam o que era direita. Eu defini a quantidade de passos, tantos passos para frente, tantos passos para trás. Eu descobri que tinha aluno que não sabia isso. Eu falei, nossa, enquanto os meus alunos não estão sabendo orientação espacial, como é que eu vou ensinar a função trigonométrica para ele? Não tem como. Então, ficou evidente muitas defasagens que antes eu não tinha percebido, mesmo com muitos anos dando aula de matemática. Então, quando você faz o circuito do robô, você consegue estudar os ângulos, e todo o projeto em si, a cooperação, trabalhar em grupo, um ajudar o outro, isso melhora a relação em sala de aula. Tudo bem que nem sempre é esse amor, porque, assim, trabalho em grupo sempre gera discussão, mas eu sempre falei para eles que a vida é um eterno trabalho em grupo, e você precisa aprender a trabalhar com pessoas que você gosta e com pessoas que você não gosta. E sempre que eu iria iniciar uma aula, eu pedia para eles buscarem uma aplicabilidade, principalmente trigonometria, que é um conteúdo, assim, muito abstrato. Antes de ensinar, pessoal, a semana que vem a gente vai estudar sobre trigonometria. Pesquisem áreas que utilizam a trigonometria. Então, eu pesquisavam antes também, né? Eles traziam para mim. Então, a partir daquele conhecimento que eles traziam para mim, que eles vinham, antes de explicar o conteúdo, eles vinham que aquilo tinha uma aplicabilidade, além, mas professora, eu não quero estudar
estudar matemática, eu não quero ser professor de matemática, porque eles sempre têm uma resposta pronta para a gente. E como são alunos nativos digitais, mas eles precisam ser letrados digitalmente. Então, muitos dominam muita coisa, gostam muito de jogos. Então, a partir desse momento, eu comecei a criar jogos de matemática nos software livres, para que eles mesmos estudavam conteúdo, criavam jogos para poder estudar para a prova. Então, o jogo que eles criavam era a revisão para a prova. A partir do momento que eles passaram a produzir, fazer parte integrante do conteúdo, aquilo ali começou a fazer mais sentido. E quem não participava da aula começou a participar. Porque tudo bem que computador chama muita atenção, um iPad, um aplicativo chama muita atenção, mas isso por si só não faz uma aula. A gente precisa ter um propósito, porque senão vai chegar uma hora que eles vão cansar. E segundo os psicólogos, a gente não pode deixar os alunos, crianças, por muito tempo na tela do computador, tela do iPad. Então, a gente fazia tinha parte no computador, tinha parte plugada também, mas a parte desplugada, que era o momento que eles interagiam para poder falar o que aprendeu, o que não aprendeu, que a gente, tudo bem que às vezes não dá tempo, o tempo é tão corrido, o professor, eles costumam falar que o professor de matemática é tão morto de fome por aula, que faltando segundos eles querem fechar o caderno, a gente está explicando. Então, era uma coisa que eles gostavam, essa geração gosta muito de game, gosta de videogame, gosta de uma série de coisas, então eu fui para o mundo deles, eu mergulhei no mundo deles para poder salvar o meu, enquanto professora de matemática. E isso me rendeu uma ciência da computação que nunca eu imaginei na minha vida, eu voltando para fazer uma graduação e ainda em ciência da computação. E o que eu indico para você, professor? Estude pensamento computacional. Tem um site desse professor da Universidade Farroupilha, e também tem um grupo no Facebook. Então, se a primeira coisa que você quer estudar, eu preciso entrar para o mundo da robótica e da programação, leia sobre pensamento computacional, porque ele é um pouco parecido com o pensamento matemático que a gente procura desenvolver nos alunos, porque não adianta nada eu encher os meus alunos de conteúdo e ele estudar só para passar na prova. Se tem uma coisa que eu odeio é responder para o meu aluno, você precisa estudar isso porque vai cair no vestibular. Isso torna a matemática tão insignificante e o meu trabalho tão incompetente. Eu não quero responder isso para os meus alunos, eu preciso dar a vida que a matemática tem, a beleza que a matemática tem para que eles abram os horizontes. Mas para isso eu preciso de suporte. E às vezes eu não tenho suporte, eu vou ficar esperando o material cair do céu. Não, a gente produz com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode, e entra a questão da sustentabilidade. São materiais que a gente tem em casa, tem na escola, a gente se junta, vai nos lugares que recolhem material eletrônico, e às vezes solta na mão dos alunos, fala, vocês precisam fazer um projeto, e eles desenvolvem coisas incríveis. Tudo bem que tem alunos que precisam ser orientados, mas a maioria dos alunos surpreendem a gente com os projetos. E às vezes matemática fica muito escassa, geralmente, tem feira científica, tem muita coisa de biologia, de química, porque tem o laboratório de física, todas as escolas que eu trabalhei, eu preciso de um laboratório de matemática, porque tinha um laboratório de ciências, e eu quero um laboratório de matemática. E às vezes, para outras escolas que eu trabalhei, falaram assim, nossa, você fez o laboratório, eu saí da escola e o laboratório morreu. Aí fica muito difícil, depende muito do professor. Eu quero parabenizar a Denilson, né, só por ele querer o fato de estar buscando essa nova visão para as aulas dele, né, porque muitos professores ainda não têm esse interesse. E para você que não está muito familiar com esse conteúdo, tem uma coisa na robótica educacional, que eu acho muito interessante, é muito acessível, são os momentos makers, né? Momentos de criação. E para quem está começando agora, eu acho que eles são muito legais, são muito mais fáceis de ser aderidos, tanto para o professor, tanto para os alunos também. Eu acho também isso importante. E o maker, né, o aprender fazendo, ele é democrático. Então, na internet tem muitas ideias, as pessoas criam várias coisas com matemática, com ciência, com tudo. O senhor pode começar com um joguinho normal de gamificação com eles, com matemática. Então, acho que a partir também das aulas makers, né,
que vão incentivar eles a querer mais as aulas, vai mudar um pouquinho essa visão de matemática, só matemática, matemática. Eu acho que ajuda um pouco, né? Tanto para o seu início, na introdução da robótica, como no início de colocar para os alunos, né? Eu acho que começar a ver isso, acho que é um ponto também interessante. Lógico que o pensamento computacional está aí, né? Ajuda muito a gente. Mas eu acho que o Maker também é bacana, assim. Show de bola. Exatamente, principalmente nessa fase que está muitos metodologias ativas. Isso vem muito evidente agora por conta da pandemia. Tem muitos professores que nunca ouviram falar de metodologia ativa. Eu estou estudando metodologias ativas já tem 4 anos, para vocês terem ideia. Metodologia STEAM. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas de onde que surgiram essas metodologias ativas? Aí tem muita gente que está promovendo cursos sobre isso, mas muitos, digamos assim, para realmente ajudar os professores, e outros porque, assim, chegou a necessidade do professor ter que aprender a mexer com a programação, com a computação para poder dar aula online, por conta do ensino remoto, quando isso tem escolas e outros professores que conhecem há muito mais tempo. Então, isso e fazer parceria com o professor. Geralmente, o grupo de exatas é muito fechado. É o professor de química no mundo dele, o professor de física no mundo dele, o de matemática no mundo dele. Por que eu me juntei com a professora de ciência e de inglês? Porque todo projeto que eu trazia, não, vai dar trabalho. Eu tenho outros colegas professores de matemática na escola, mas tudo que eu invento é para dar trabalho. Então, eu vou procurar parceria com quem quer fazer. Não necessariamente ser da mesma área de exatas que eu. Certo, muito bem. Obrigado, pessoal. Inclusive, na última feira que teve, não teve sequer um trabalho de robótica, só teve um de matemática. Então, no caso, a escola do trabalho, ela é muito... ainda não tem essa visão de tecnologia, de robótica, certo? Então, muito obrigado a vocês por esse momento. E eu vou, sim, pesquisar. Muito obrigado, pessoal. Entra em contato com elas, Aldenilson. Tá bom. Isso. Próxima pergunta aqui, para fechar, do Denis e do Jason. Vamos lá, Denis Campos. A gente não está te ouvindo, acho que está mutado. Está mutado o microfone. Abriu para mim agora? Agora Abriu. Sim. Tudo bem. Aqui, bom, vocês estarem abrindo a oportunidade para mim. Falando aí para a professora, parabéns para ela. Eu sou de Brasília e já ao contrário dela. Eu sou de Brasília e vim para o Nordeste. Eu sou aluno de licenciatura em computação informática em Angicos, no Rio Grande do Norte, né? Eu faço parte do LATIC. Aí o pessoal do URA já é bem interagido com a gente, já sabe como é que funciona. Nós atuamos em escolas públicas aqui de Angicos, né, uma cidade bem pequena. E eu achei interessante quando a professora enfatizou aí a questão das mulheres, né, nas áreas de exato e na área de tecnologia, que nas aulas que nós executamos aqui, quem participa mais são as meninas, né? Nas aulas de robótica, né, que nós damos aqui, as meninas participam mais. Mas elas participam mais principalmente na prática da lógica, né, da programação. Os meninos, eles gostam mais de montar os robôs Mas as meninas, elas são mais frequentes na parte da programação, de montar, acho que da ideia. Eu acho que, lembrando da Ada, né, que eu lembrei assim, lembro muito ela, porque as meninas, eu acho que elas têm mais facilidade nessa parte de idealizar, de organizar e sistematizar a programação, né? O pensamento computacional. E falando aí com o professor de matemática, na primeira vez que a gente atuou aqui na escola, era para interdisciplinar matemática com programação. A gente, no início, foi desafio, mas depois, quando nós fomos pesquisar, a internet sendo usada de maneira correta, ela é muito boa, e nós vimos que para matemática é muito bom trabalhar com robótica, é muito bom.
você tem muito material disponível. Né? Lembrando aí que você exaltou muito o professor Christian Brackman, lá do Rio Grande do Sul. Né? Eu acompanho muito o trabalho dele. Eu acho que ele foi um dos pioneiros aí. Ele até enviou um documento para o governo, para uma proposta para expandir todo esse o ensino de computação na educação básica. A programação para incluir na educação básica. Eu espero que isso aí funcione. Em alguns estados, como São Paulo, né, por exemplo, já estão inserindo. Em São Paulo já tem essa iniciativa do ensino da programação, da tecnologia, né, no ensino básico lá. Eles têm 3 áreas, né, e uma delas tem o pensamento computacional, que é muito interessante que a professora falou aí do pensamento computacional, que quando as pessoas falam em pensamento computacional, acham que pensamento computacional, ou seja, eu tenho que ter um computador. Mas, na verdade, não. É pegar o pensamento computacional e colocar no dia a dia, né, do ser humano. Como é que o computador pensa, como é que o ser humano pensa. Né? E o interessante, quando eu estava atuando... Quando a gente estávamos atuando como na área de matemática, né, era programação e matemática, a gente dizia, e aí agora, como é que nós vamos fazer isso? Porque eles querem que a gente pegue a área de matemática e inclua na programação. A gente queria dar a programação crua, né? Dar o Arduino, dar o Tinkercad, o Scratch, né? Enfim, aí o que foi que a gente viu? A gente percebeu, quando a gente vai nós percebemos que a gente tem que procurar a partir da problemática da própria comunidade. E foi o que nós fizemos. Nós começamos a questionar os alunos qual era a problemática que tinha no bairro deles, na escola. E teve uma turma, acho que para o 6º ano, ou não, para o 8º ano, que eles indicaram que o açude aqui em Angicos tem vários açudes. E um deles é poluído. Então, que eles questionaram, não, vamos fazer uma máquina para despoluir o açude. Aí foi como o professor, como o nosso tutor era professor de matemática, ele falou, dá certo, o que nós vamos fazer? Vai medir a distância, vai medir... Então, a gente inclui a matemática, exatamente, a gente colocou a parte da robótica e a matemática. Vamos medir a distância, como é que vai ser essa máquina para tirar os resíduos, qual vai ser a distância, qual vai ser a precisão do motor, da energia. Então, dá para usar a matemática em várias questões do dia a dia. E é isso que eu acho interessante que a professora falou, do movimento making, que é o que a gente utiliza muito aqui. Por quê? Porque aqui na cidade, nem todas as escolas dispõem de laboratório de informática. Então a gente utiliza muito a computação desplugada. Né? O movimento making já vai cair aí, a computação desplugada. E aí a gente, o pensamento computacional cai muito bem. E quando a gente fala sobre o STEAM, né, que é o STEAM, agora tem um A no meio, né, que é tecnologia, ciências... Isso, engenharia, STEAM. E matemática. Agora tem artes, né? E matemática. Então, a gente... o professor está falando muito sobre isso, sobre a questão do STEAM, né, e dá para ele... Ele vai ter material aí, eu acho que ele vai ter que... Não vai nem saber por onde começar, porque é tanto material que tem. Agora, a questão sobre a BNCC, né? Porque agora a gente tem que elaborar as aulas, programar as aulas, né, fazer o plano de aula justamente de acordo com a BNCC. Isso aí, agora que eu estou vendo, você tem até o link aí, foi do... Desculpa, professor, você me ajude a lembrar? Do currículo. Aí quando eu fui ver, agora que eu estou começando a ver, lá na competência 5, se eu não me engano. Na competência 5 tem dizendo tudo lá. Agora sim. Agora sim, a robótica. Digital. Eu sou muito do gamer, né? Mas eu gosto muito da robótica, eu trabalho com robótica. Agora sim, dá para a gente conciliar, né, a BNCC com a nossa área, que eu sou da área de computação. Pois é isso que eu queria falar, e é muito bom ver mulheres nessa área, interessadas, mulheres que já estão muito à frente, e, se possível, eu gostaria que você depois gravasse um vídeo para as meninas da minha turma também,
Desculpa se eu estou exigindo demais. Para incentivar. Por favor. Não, pode deixar. Obrigada aí. Muito lindo. Foi um prazer. O webinar de hoje foi muito Vai anotando. Muito obrigado. Jonathan, anota os pedidos para a gente não esquecer depois. Tá anotado. Esse papelão aqui, ó. Do Boto Make, ó. Boa, Ai, Denis, boa contribuição. É isso aí. Agora vamos para o YouTuber, Jason. Vamos para o nosso YouTube aqui, o Jason Cruz. Opa! Então, eu te fiz aquela pergunta, Elaine, no início, sobre as tecnologias da matemática, as antigas e tal, porque eu tenho esse livrinho aqui, que é o Mini Manual de Matemática, que foi o que me fez gostar mais ainda de matemática na época do ensino, acho que foi no fim do ensino fundamental, ensino médio, e agora eu vou utilizar ele para fazer vídeos também com Arduino, utilizando algumas dicas que tem nele, que tem coisa muito boa aqui, tanto de matemática. Aí, ok, Luciana, bem rapidinho aqui, o tempo já foi para o espaço, mas só queria que você falasse um pouquinho, se possível, como é que tem sido a questão das crianças, a receptividade delas nas aulas online, quando você passa algum projeto para elas fazerem em casa, elas estão conseguindo fazer? É o seguinte, quando eu estou pensando em algum projeto para elas fazerem em casa, né, os menores, eu penso já, meu Deus, ele tem que ter materiais que eles vão ter em casa, né? Eu fico pensando exatamente isso. Uma vez eu fiz um origami de robô com eles, porque o papel, né, eles iriam ter. Então, eu estou sempre pensando no lugar deles e no lugar dos pais, né? Estou querendo sempre tirar os pais mais de foco, né? Porque tem muitas atividades que os pais precisam, e eu estou tentando fazer isso. Às 3 horas da robótica com os menorzinhos, bota um filme, que ele identifique onde é que tem as leis ali. Então, acho que os pais estão até falando assim, Luciana, quando as suas aulas eu tenho 50 minutos de sossego, né? Isso com os menores. Os maiores, quando é 8º ano, 9º ano, eles não aparecem para mim, eu me sinto como na aula da faculdade. Isso é comigo e nas outras aulas também. Então, eu consegui atingir eles com desafios, né? Consegui atingir eles com desafio maker, né? Eu estou propondo temas, um assunto, alguma matéria assim específica, dou aquele assunto para eles ó, pessoal, quem ganhar vai ganhar ponto, né, o reforço do ponto, quem ganhar a gente vai replicar em todas as aulas, eu coloco nas minhas redes sociais, então acho que eu estou tentando estimular eles assim, né, com os menores eu tenho mais facilidade, mas com os maiores eu estou conseguindo ter essa facilidade, né, essa criação de desafios com eles está dando bem certo e está sendo um negócio que está até me surpreendendo, porque eles estão gravando os vídeos, eles só não gostam que eu poste, os maiores, porque eles têm vergonha, mas eles estão gravando o vídeo, estão falando mais comigo, estão até aparecendo assim para mim, eu estou até surpresa. Então, as aulas remotas estão sendo assim, eu estou buscando desafiar eles, e o retorno está sendo bom. Ótimo, obrigado pela resposta também, obrigado pela participação de vocês dois aqui, com as respostas para mim também. Obrigado, Jonathan Highlander. E queria mandar um abraço para Paulo Xavier, que está fazendo os vídeos lá de Arduino, né, no canal do URA. Inclusive, a dica para o professor Aldenísio lá também, dar uma acompanhada nos vídeos lá. Pois é, exatamente. Bem lembrado, Jason. Os meninos do URA, eles estão fazendo esses vídeos lá, e a gente já teve um curso de professores, como a Duda falou, o ano passado. Foi bem positivo. Foi presencial, foram com professores. Só para explicar bem rapidinho, foi com professores de pureza e professores daqui do RN também, e a gente teve uma boa efetividade, porque a gente viu que o pessoal de pureza, eles estavam no meio que, tipo assim, como é que liga um computador, como é que faz um Gmail, e eu vou aprender a programar, então eles tinham medo, assim, um receio, e no final, todo mundo conseguiu fazer seu projeto final, todo mundo conseguiu aprender um pouquinho de programação, e foi bem excelente. E os meninos do URAM, eles sabem repassar isso, eles estão lá no YouTube trazendo aí para vocês um curso de Arduino e um de MicroPython. Então, se vocês tiverem interesse, segue lá no YouTube o URA, e para receber notificação lá no Instagram, o pessoal aí de marketing do URA aí está fazendo um trabalho excelente e sempre divulgando isso para vocês. E a gente agradece aqui, tem o professor Aquiles aí, que acho que ele vai dar uma palavrinha, o professor Orivaldo também. A gente vê aqui 9h55, assim, vocês estão ouvindo aí
desde o YouTube, desde 7h30 que a gente aí está presente com vocês, então a gente fica muito feliz com isso, né? E obrigado à disponibilidade de Elaine e da Luciana por estarem aqui com a gente. Pode contar comigo aí. Professor Aquiles, professor Iva. Tá bem. Eu acho que eu vou falar primeiro que Aquiles é quem vai fechar aqui a live, né? Aquiles é o cara para fechar a live, é o cara certo. É isso. Eu só vou agradecer enormemente mais uma vez a presença de vocês, né? A presença da plateia, até 10 horas da noite aqui, a galera firme e forte, ouvindo um pouquinho, né, do relato de vocês, da experiência de vocês. E assim, uma frase, um momento da apresentação que me chamou a atenção, é que a gente realmente trabalha de formiguinha, como diz o pessoal lá, o pessoal de Natal, é ralado, né? Trabalhar com formiguinha é ralado. Mas, quando a gente trabalha juntos, a gente vai conseguir muito mais. Então, assim, dizer que o URA está de portas abertas, a gente vai trabalhar juntos. A gente tem uma experiência em Pureza, por exemplo, para trabalhar com os professores do ensino fundamental, e foi um desafio enorme, 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 porque quando chegou essa demanda para mim, eu falei, eu sei trabalhar com Arduino, sei trabalhar com programação, mas eu nunca trabalhei com criança. Então, assim, essa experiência de vocês, para mim, é incrível, né? É fantástico, né? E isso acho que vem agregar muito, né? Então, provavelmente, quando as aulas voltarem ao normal, vão chegar outros professores, né? De outras escolas do interior, de escolas municipais também, da região metropolitana, né? Do Rio Grande do Norte, vão querer que a gente leve o URA para os menininhos pequenos, né? E é um desafio nosso, um desafio enorme para a gente. E dizer que se vocês ajudarem a gente nesse processo, vai ser incrível. Então não serão mais 1, 2, 3 formiguinhas, não. Será um elefante inteiro de formiga. Verdade. Então, aqui o URA está de portas abertas, a galera do URA, né? Os meninos do URA, as meninas do URA são incríveis, né? Tem Duda aí que está ajudando enormemente, né? Como é respaldar aqui o trabalho de Duda, né? Que Duda é a nossa líder, né? Maria Eduarda, ela que está ali na frente, interagindo, articulando. Então, assim, o papel de vocês, mulheres, é fundamental também, né? Então, isso é extremamente importante, né? E acho que mostrar que mulher também faz tecnologia, que negócio de tecnologia é para todo mundo, né? Tecnologia, na verdade, na situação atual, tecnologia é fundamental e é importante que todo mundo esteja inserido, né? Quanto mais pessoas, melhor para a sociedade. Então, mais solução, mais engajamento, mais união. Essas aí são as palavras. Então, o URA está de porta aberta para vocês e para a plateia também, né? Que está aí de fora. Vou bater lá futuramente. O projeto é aberto, né? Eu sempre falo com todo mundo, professor, eu quero participar, vamos embora participar. A gente só precisa saber como. Então, o desafio é esse, né? Encontrar um jeito de trabalhar juntos, né? E sempre crescer. Beleza? Então é isso, muito obrigado, né, para vocês. E diz aí, Aquiles. Disponha, professor. Cara, você falou tudo aí, não tem muito o que falar. Mas, assim, o que a gente está vivendo aqui dentro do Projeto URA, né, mais um capítulo aí dessa história do grupo, né, Natalnet. Então, a gente começou muito fazendo extensão, mas foi evoluindo, foi para pesquisa, né, então, hoje é ensino também, então a gente consegue trabalhar, tem empreendedorismo, né, como a gente já vê várias iniciativas surgindo desse universo. Então, o que a gente quer, né, dentro dessa grande rede Natalnet, né, de pesquisa, de desenvolvimento, de startups e tudo mais, é construir, né, alicerces, né, para que a gente tenha um ecossistema aqui de robótica educacional que consiga contemplar diversos aspectos desse universo, né? Existem vários problemas em aberto, né? São várias coisas a serem respondidas, tem muita coisa que a gente ainda não sabe resposta, né? E eu acho que a gente vem num movimento aí há mais de 10 anos trabalhando com isso, né? E é muito gratificante, né, ver que a cada momento novo isso se renova, né, dentro da universidade. A universidade a gente tem espaço para realmente pensar, né, para experimentar. O URA é um grande laboratório e uma sala de aula, ele tem que ser um laboratório, né? A gente não pode chegar numa sala de aula com respostas fechadas, né? A gente tá vivendo isso, né, até agora no contexto de pandemia, né, com turmas no ensino remoto, aplicando conceitos de EAD, e vendo isso funcionar em tempo real. Os professores não estavam preparados,
os alunos, como a Elaine falou também, os alunos na internet têm, então como é que a gente sobrevive num ambiente desse? Então, é o professor que acha que vai chegar com um negócio fechadinho e vai executar o problema, né? Luciana contou exemplos dela, que ela se preparou toda, mas chegou lá, o professor ele tem que estar preparado para isso, e a gente precisa, né, estar sempre se reinventando. A robótica educacional vem como um recurso fantástico, né, para mim foi um divisor de águas, né, antes da robótica, depois da robótica, a gente trabalhar com outras coisas relacionadas à tecnologia, realidade virtual, etc., mas o divisor de água foi quando tem um elemento ser humano ali, né, um elemento transformador, um elemento criança. Quando você dá a primeira aula de robótica educacional e vê aquele sorriso naquela criança, e você vê, cara, principalmente quando a gente se fala de um contexto, né, de escolas públicas, né, quando você vai para a escola pública, você, cara, não tem como não se sensibilizar, eu acho que a verdade é essa, não tem como. Eu acredito muito que as disciplinas básicas da graduação, elas têm que ter esse elemento social, né, a gente está numa luta agora nas disciplinas iniciais da computação, de que os projetos finais, eles se convertam em projetos sociais, né, sejam jogos educacionais. A gente vai caminhar agora para a próxima disciplina, de repente ter Arduino no meio. Então, eu acho que isso tudo, né, o URA, ele vem, né, como um capítulo a mais nisso. Na verdade, o URA já está desde 2012, né, então a gente já tem alguns anos de projeto, mas ainda tem muita coisa, né. A gente está planejando umas coisas novas aí, vamos deixar para as próximas lives, senão a gente vai liberar tudo, né, Orivaldo? Mas a gente está planejando algumas outras ações, né, que a gente vai liberando aos poucos. E só para fechar, agradecer aqui o pano de fundo de Jason, ele vendeu barato para mim aí. Valeu. Ficou bom aqui. Eu achei que fosse croma, mas é na TV, né? Só que a versão que ele me vendeu tá sem a iluminação, né? Ele é azul. Eu acho que eu peguei a versão gratuita, depois eu pedi a Pro. A Pro. E eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês, o convite. Quero mandar um beijo aqui para os meus ex-amigos de trabalho, né? Que eu sinto muita falta. Eu vi Bruno, estava aí, tem Jason. Sinto muita falta da RoboEduc. Eu quero fazer uma tiedão, um beijo para minha família, para meus alunos que assistiram. E agradecer novamente, né? E eu estou disponível, vocês podem falar comigo no Instagram ou por e-mail, que assim que der eu vou responder. Eu também quero agradecer. Agora, mas antes eu queria... Pode falar, professora, depois eu falo. Desculpa, Eduarda. Eu quero agradecer por vocês me incluírem aí no coração natalense de vocês. Meu próximo destino, já tem um destino certo, eu preciso conhecer os meus novos amigos de Natal. Tá, muito obrigada, Eduarda. Ela havia feito o convite, na época eu não pude, aí depois ela me refez o convite, eu falei, agora eu posso, Eduarda. Ela falou assim, professora, a gente deixou para um momento, e eu sou muito, muito grata. Todos também são muito bem-vindos nas minhas redes sociais, precisar de alguma coisa que eu possa contribuir. A UNB também está de braços abertos para que a gente possa compartilhar conhecimento, dividir os grupos, projetos. Quem sabe aí uma Campus Party da vida, a gente pode levar muitos projetos bacanas. E muito obrigada, eu estou encantada com a sintonia de vocês, com a sincronia, porque todo mundo já se conhecia, já era amigo de outras fases, mas assim, eu já me sinto amiga de vocês, porque a robótica, a tecnologia, o ser professor, a área de exatas, nos apresenta muitas pessoas, a tecnologia nos apresenta pessoas diferentes, e pessoas tão especiais quanto as que a gente conhece pessoalmente, que a gente pode levar para a vida. E muito obrigada. Só um parênteses aqui, ó, eu sou baiano também, viu? Irmão aí, ó, irmão aí. Elaine, conhece Jorge? Baiano nem é gente, baiano é anjo. Não. Da UNB, ele é da área de robótica? Não, ele é professor da computação, da ciência da computação, Jorge Henrique Cabral Fernandes. Acho que não se aposentou ainda. Não, é porque, assim, como eu estou no primeiro semestre, eu não conheci todos. Os únicos professores de departamento que eu conheço todos é o de matemática. O da computação, eu estou
Tá começando agora, mas eu vou procurar conhecer sim. Jorge, ele passou muito tempo aqui, aqui em Natal, né? Um cara da engenharia de software bem aplicada ao mercado e tal. Cara, ele me orientou no mestrado, foi meu orientador do mestrado. Aí ele foi para Brasília, né? Para a UNB. Que legal. Mas é um cara muito influente porque assim, aqui a gente tem um campus da UNB só para as áreas de engenharia. E é um campus diferente. Eu estudo no Darcy Ribeiro e esse é um outro campus diferente, que tem todas as engenharias, os alunos fazem todas as matérias comuns e da metade do curso eles separam, vão para aeroespacial, para software, para civil e etc. Aí o meu campus é engenharia de software é outro. Mas eu vou procurar conhecer sim. Muito obrigada por estar aqui. Vamos bater a foto, todo mundo liga as câmeras, bater a foto. Acho que eu queria falar, hein? Eu queria falar, Duda. Foto. Cadê a Eduarda? A verdade. Oi, Eduarda fala, enquanto a Eduarda fala, o pessoal vai liberando a câmera aí. Fala aí, Duda. Eu queria muito agradecer todo mundo que apareceu. O outro webinar, eu estava atrás, trabalhando tal, mas não estava tão ativa, nesse eu fiquei mais ativa. Gostei muito do trabalho que a gente fez. Muito obrigada, professor Ivaldo, professor Aquiles, professor Elaine, todo mundo que apareceu. E é isso, bora bater a foto. Vamos embora. Boa. Quem vai bater mesmo? Aqui já bateu. Pronto? Sou eu que vou bater ou bato? Bati aqui já, gente. Já bateu? Pronto. Todo mundo... fazer só um marketing aqui do final aqui do URA. Toda terça às 4 horas da tarde tá saindo um vídeo aí de Arduino. E essa semana, próxima, lá pro dia 20, vai sair o vídeo de MicroPython. Aí de e-mail, que é isso aí. Até o próximo webinar aí. Foi incrível esse momento aqui com vocês. Tamo junto aí. Obrigada, Pedro. Tchau, gente. Tchau, foi um prazer estar com você, gente. Luciana, ganhei uma amiga. A gente vai se falando. Tchau. Tchau, um abraço, gente. Boa noite. Bom final de semana.